bem-vindos ao 30º episódio da nossa série de 30 devocionais combatendo a ansiedade. Se você não assistiu nenhum dos episódios, eu quero te convencer e insistir para você clicar nesse link aqui e assistir cada um desses episódios. Eu tenho a certeza que será uma bênção para você, como foi uma bênção para mim. O título do nosso 30º e último episódio é Você é único, mas não o único. Você é único, mas não é o único. Fomos criados de maneira única e sem igual, mas nós não estamos sozinhos. Mas antes de continuarmos a falar um pouco sobre isso, que é um conhecimento, uma chave muito importante no combate à ansiedade, eu quero pedir para que você curta esse vídeo, se você ainda não fez, se inscreva no canal, ativando as notificações, assim você vai ficar antenado a tudo que é postado aqui no nosso canal e vai ajudar o algoritmo do YouTube a entregar esse vídeo para ainda mais pessoas. E faça também a sua parte, clique aí nessa setinha aqui embaixo e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, aí nos seus grupos de WhatsApp, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas em nome de Jesus. O texto que eu quero ler fala do profeta Elias, que é um exemplo de uma pessoa, de um homem de Deus, uma pessoa de fé, usada pelo Senhor que combateu a ansiedade. Eu vou ler 1 Reis capítulo 19 a partir do verso 8. A Bíblia diz assim: Então ele se levantou, comeu, bebeu e, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: O que está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: Saia, fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael. Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Olha que texto tremendo, que texto poderoso. Elias estava muito ansioso, tendo pensamentos suicidas, porque pensava ser o único. Biblicamente aprendemos que somos únicos no sentido que fomos criados de maneira singular. Não existe ninguém no universo igual a você. Davi nos ensina, ele cita, orando ao Senhor, que de modo maravilhoso o Senhor nos formou. A Bíblia nos ensina que antes da criação do mundo, Deus já tinha te escolhido. Já tinha um plano para a tua vida, um projeto para a tua vida. Deus te criou de maneira única. Se Ele usou uma forma para te criar, Ele quebrou essa forma, porque não existe ninguém no mundo hoje com mais de 8 bilhões de pessoas, ou praticamente 8 bilhões de pessoas vivendo atualmente, e não existe ninguém idêntico ao outro. Na história não houve ninguém igual a você, nem gêmeos idênticos são de fato idênticos, a ciência já comprova isso. Isso só alguém como Deus
com a sua multiforme sabedoria, podia fazer tal criação. Não existe ninguém igual a você. Se somos a imagem e semelhança de Deus, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, você traz um aspecto de Deus ao mundo que ninguém mais traz. Da mesma forma que Deus nos criou de maneira única, Ele traçou um plano único e sem igual para que nós vivamos. Uma carreira para que você possa correr. Um impacto que Deus quer que você cause aqui na Terra que nenhum outro pode causar. Interessante que Elias, por causa da sua ansiedade, sua frustração, ele desiste do plano de Deus. Ele pede a morte. A ansiedade era tamanha que ele não estava mais conseguindo trazer uma lógica nem bíblica ali para a sua situação. Como que se Deus tivesse saído da equação. E é interessante que Deus respeita a escolha de Elias. Interessante porque Deus respeita as nossas escolhas, as nossas decisões. Por 2 vezes, Elias chega a Deus e diz: eu sou o único que sobrei, só eu sou fiel. Os israelitas abandonaram, quebraram os teus altares, viraram as costas para ti e eu sou o único. Interessante que Deus respeita a decisão de Elias e diz: Elias, então vai lá na Síria e unge Azael como rei da Síria. Vai ali em Israel e unge Jeú como rei de Israel e unge Eliseu como teu sucessor. Interessante porque biblicamente aprendemos que o propósito de Deus para as nossas vidas é grande. Deus tem algo que Ele quer fazer na sua vida e através da sua vida. Os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. É mais do que você pede ou pode até imaginar ou pensar. Mas se você não quiser viver os planos que Deus tem para a sua vida, Deus vai respeitar a sua decisão. Ainda que biblicamente sabemos que a melhor vida, o maior impacto que podemos causar aqui na Terra é vivendo a vontade de Deus, o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Mas se você disser não, Deus vai respeitar a sua decisão. E os planos de Deus não podem ser frustrados. O que Ele quer fazer, o que Ele vai fazer, Ele vai continuar fazendo. Quer você queira ou não, mas olha que interessante. Quando Elias diz não, Deus fala: unge Azael, unge Jeú e unge Eliseu. Precisaram 3 pessoas para fazer aquilo que Deus queria fazer através da vida de Elias. Deus vai continuar cumprindo os planos dele, mas a lição que fica aqui é que o maior impacto que você pode causar aqui na Terra, a melhor vida que você pode viver aqui na Terra é viver nos planos que Deus tem para a tua vida. Se você disser não, Deus respeita a sua decisão, mas Isaías 1,19 diz assim: se estiverem dispostos a obedecer, comereis os melhores frutos dessa terra. Mas, interessante, se nós estudarmos o contexto, não fazia muita lógica essa ansiedade toda de Elias. Ele acreditou realmente nessa falácia, nessa mentira, que ele era o único. Deixa eu lhe afirmar mais uma vez, apesar de você ser único, você não é o único. Se você ter essa certeza, isso vai aliviar muito a ansiedade. Porque se há uma mentira que gera muita ansiedade no coração das pessoas, é aquele sentimento, aquela falácia, aquele pensamento: eu sou o único. Eu sou o único enfrentando tal problema, eu sou o único enfrentando tal dificuldade, as coisas são sempre mais difíceis para mim. Isso tudo é balela, é mentira, é um sofisma, é um engano de Satanás. Não, você não é o único. Você iria ficar surpreso o tanto de pessoas no mundo que passam por problemas similares aos seus e ainda assim prevalecem. Enfrentaram sofrimentos similares aos seus e ainda assim prevaleceram. Quando você entende isso, que você não é o único a enfrentar tal diagnóstico, não é o único a enfrentar tal fobia de avião, tal fobia social, não. Muitas pessoas agora, nesse momento, estão enfrentando problemas similares, estão de cabeça erguida e, através da graça de Deus, estão prevalecendo. Não, você não é o único. Elias aqui, no capítulo 18, antes desse texto que eu acabei de ler, tinha acabado de ser muito usado em Israel. Através da sua ação, a Bíblia fala que fogo veio dos céus, de tal maneira que toda a nação de Israel, até 850 profetas do diabo, 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azerá, se curvaram com toda a nação de Israel e começaram a declarar que só o Senhor era Deus. Lembra, o povo de Israel estava distante do Senhor, adorando a Baal, adorando a Azerá. E através da ação de Elias, fogo veio dos céus e a nação de Israel voltou para Deus.
Depois daquele momento sobrenatural, a Bíblia fala que Elias, debaixo de uma palavra do Senhor, ele manda dizer ao rei Acabe, rei de Israel, para que ele se preparasse que ia chover sobre a terra. Detalhe, faziam 3 anos e meio que não chovia. E depois de uma experiência muito bacana, um exercício de fé, ele sobe lá para o Carmelo e o céu está azul como o céu de brigadeiro e ele orienta o seu servo a checar se aparecem nuvens no céu, porque ele tinha convicção que ia chover. E por 6 vezes não havia nenhuma nuvem, até que uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem aparece, e Elias tinha certeza que atrás de uma pequena nuvem tem abundante chuva, atrás de um pequeno sinal tem um grande milagre, e ele manda dizer a Acabe que iria chover mais uma vez, e de repente vem uma abundante chuva. Depois que Deus agiu de maneira tão sobrenatural na vida de Elias, e através da vida dele, Elias recebe uma ameaça. Acabe, que era a rainha de Israel, que patrocinava, fomentava o culto a Baal, a idolatria a Baal em Israel. Ela manda um recado para Elias dizendo que ela ia matar Elias. Ia dar um fim à vida de Elias, como ele deu fim àqueles profetas do diabo, aqueles profetas de Baal e Azerá. E Elias, aquela informação ali para Elias é um gatilho que gera uma espiral de emoções e coloca Elias numa ansiedade terrível. A Bíblia fala que ele anda por 40 dias e 40 noites, se isola e no meio de um deserto ele começa a ter pensamentos suicidas porque ele achava que ele era o único que tinha sobrado. Ele achava que ele era o único que estava passando por aquilo. Não, da mesma forma que Elias não era o único, você não é o único. Deus vem até Elias e diz: Elias, tem 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Tem 7.000 que eu preservei como eu tenho te preservado. Tem 7.000 que está fiel comigo, como você está fiel comigo. Você não é o único, você é o único. Eu tenho um plano maravilhoso para a tua vida, mas você não é o único. Para de pensar que você é o único, que você possa vencer esse complexo de Elias. O inimigo vai jogar essas mentiras, esses dardos na sua mente sempre, para que você possa pensar nesse engano que você é o único a passar por esse problema. Não. Muitas pessoas passaram e prevaleceram. Se você não se lembra de ninguém, se lembre que Jesus, o Deus que se fez carne, enfrentou todo tipo de provação, tentação, abuso, engano, traição. E ele foi pendurado ali no Calvário, ele carregou sobre si as nossas dores, as enfermidades, as nossas maldições, e ele prevaleceu. Ele entende o que você está passando, ele sabe o que você está passando. E ele pode te dar a vitória. A Bíblia fala que Elias não só pensava ser o único, mas ele pensava estar sozinho. Depois de andar mais de 700 quilômetros sozinho, ele sobe ali no Sinai, no Monte Horebe, e ele se esconde numa caverna, que para mim é uma representação do fundo do poço. E mais uma vez ele tem pensamentos suicidas, ele pede para Deus para que ele possa morrer. E Deus vem falar com ele. Ali dentro da caverna, talvez você está numa caverna, o Espírito Santo não desistiu de você e ele quer falar com você aí na caverna, e Deus diz a Elias: saia da caverna. Deus vem falar com ele e diz assim: se prepara porque eu vou falar com você, eu vou me manifestar a você. E de repente vem um barulhão, uma ventania, uma destruição só, e Deus não estava no meio da ventania. Veio um terremoto, tudo sacudiu, barulho, e Deus não estava no meio daquele barulho. De repente veio fogo ardente e muito tenebroso, e Deus não estava no meio do fogo, até que começou uma calmaria, uma brisa suave, um murmúrio, e Deus sussurrou nos ouvidos de Elias, dizendo: Elias. Sabe por que Deus sussurrou? Sabe por que Deus não falou no barulho ali do terremoto, da ventania ou do fogaréu? Sabe o que eu aprendo? O que Deus estava falando para Elias? Elias, eu não preciso falar alto, eu não preciso gritar, porque ainda que você se sinta sozinho, eu não saí do seu lado. Elias, eu não sou um Deus de longe, mas eu sou um Deus de perto. Perto está
o Senhor. Ainda que Deus muitas vezes não nos livra da tempestade, Ele passa conosco no meio da tempestade. Ainda que Deus muitas vezes não te livre da tempestade, Ele te livra na tempestade. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não saiu do seu lado, Ele não perdeu o controle, Ele tem um propósito, Ele é um Deus de perto e não de longe, em nome de Jesus. Se essa mensagem falou com você, não deixe de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, ativando as notificações aí com o sininho. Clica aí no link, na setinha para compartilhar e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Se lembre que Deus está sempre do seu lado, nunca saiu de perto de você. Ele tem um propósito para a tua vida, em nome de Jesus.